Bom dia, meus irmãos. Uma feliz Páscoa a todos nós. Hoje nós vamos meditar numa história que é bastante conhecida, até para aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia. A história do apóstolo Tomé, ou da incredulidade de Tomé, quando viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em João capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 24 até o 29. O título da mensagem é Não seja incrédulo, mas crente. João 20, 24 a 29. Então diz assim a Escritura. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos baixar as nossas cabeças e orar, meus irmãos, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender essa passagem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos agora, Senhor, diante da Tua presença, alegres, Pai, e exultantes por essa data tão especial em que celebramos a vitória de Cristo Jesus, nosso Senhor, sobre a morte e de todos os efeitos que ela traz para nós, desde agora e para todo sempre. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz para nos transformar, para nos abrir os olhos, para conhecermos verdadeiramente a Cristo e caminharmos com Ele. Eu peço a Ti, Senhor, agora, que Tu nos ajude, a cada um de nós aqui, a compreendermos essa passagem, a entendermos o que ela quer nos ensinar e que possamos provar também do poder do Teu Espírito, Senhor, à medida que vamos lendo e compreendendo. Que Ele esteja agindo no coração de cada um aqui. Que Ele esteja também me capacitando, Senhor, a expor com clareza e fidelidade a Tua palavra. E que Tu haja nos nossos corações, Pai, para que todos nós possamos juntos aqui exultar e adorar a Cristo Jesus, nosso Senhor, vitorioso sobre a morte, Senhor sobre todas as coisas. Eu oro aqui, Senhor, pedindo que somente o Teu nome seja exaltado nessa manhã, que toda a honra e toda a glória sejam somente a Ti, Senhor. E que se algo for falado aqui, Senhor, na carne, que seja esquecido e permaneça apenas a obra do Teu Espírito no coração de cada um. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. No dia 6 de junho de 1944, o mundo testemunhou um dos eventos mais determinantes para o restante do século XX. Praticamente 2 anos e meio após os Estados Unidos terem entrado oficialmente na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas, lideradas pelos próprios norte-americanos e pela única potência da Europa Ocidental que não tinha se rendido às forças de Hitler, o Reino Unido, cruzaram o Canal da Mancha, invadindo a Normandia. Foi o famoso Dia D, o nome que aquela operação militar recebeu. Os aliados conseguiram tomar o controle daquela província, considerada uma das principais fortalezas dos nazistas no extremo oeste da Europa.
E aquela vitória representou a grande virada na Segunda Guerra Mundial. O inimigo foi abalado de tal forma que a vitória definitiva era apenas uma questão de tempo. E realmente não passou mais do que 11 meses até que ocorresse o dia V, o dia da vitória, a rendição das tropas de Hitler em maio de 1945. E até o dia de hoje nós nos referimos ao dia D, virou até uma expressão, como um dia da virada, o dia decisivo. Bem, guardadas as devidas proporções, esse episódio ilustra um pouco do que nós observamos nas Escrituras, nessa última semana da Páscoa. Parece que o cerco está cada vez mais se fechando em torno de Jesus, até que na quinta-feira ele é preso, é julgado injustamente e condenado. E na sexta-feira, pela manhã, Jesus é executado. Os seus discípulos fogem, se escondem com medo. Eles não tinham uma esperança real de que Jesus fosse mesmo ressuscitar, embora várias vezes ele tivesse anunciado isso. Mas o relato bíblico anuncia que Jesus de fato ressuscita, né? Que ele cumpre a sua palavra mesmo que ninguém cresce nele. Jesus vence a morte e agora vive para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição única. Ela é categoricamente diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Lázaro voltou a viver, mas ele também voltou a morrer mais tarde. Jesus, no entanto, ele ressurge como o primogênito da nova criação. Ele anuncia o começo da restauração de todas as coisas que foram afetadas pela queda. Agora, o corpo glorificado de Cristo não é mais afetado pela morte. Cristo é o primeiro e depois virão todos os que creem em Jesus. Assim como Paulo diz em 1 Coríntios 15, versos 20 a 24, eu gostaria de ler aqui com vocês. Paulo diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. De forma, então, que nós olhando para a ressurreição de Cristo, ela é, por assim dizer, o dia D da nossa salvação. É aquela vitória tão estrondosa que não permite mais ao inimigo reverter. É só uma questão de tempo agora. A ressurreição de Cristo em si não é a consumação da nossa vitória, mas é a certeza de que ela está assegurada. Essa consumação será no retorno glorioso de Jesus. Mas há uma diferença aqui em relação ao dia D da Segunda Guerra Mundial e ao dia D da nossa redenção. O fim da Segunda Guerra não exigia que as pessoas dos mais diversos países se comprometessem de alguma forma com os vencedores, para poder usufruir da paz que o fim da guerra trouxe. Tirando aquelas exceções óbvias das nações vencidas, né? Um americano, um brasileiro, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo poderia usufruir de paz e da liberdade que o fim da guerra representou, sem sequer acreditar que houve uma guerra mundial. No entanto, para nossa redenção individual, não basta que Cristo tenha vencido a morte e ressuscitado. É necessário que cada indivíduo creia pessoalmente na obra completa de Cristo, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, para poder então usufruir a redenção que ele propiciou. É necessário que esse dia D aconteça no coração de cada um de nós. Por isso eu gostaria então de meditar com vocês nesse texto que nós lemos, porque ele retrata uma guerra, uma verdadeira guerra no coração de um dos discípulos de Cristo, Tomé. É uma luta entre a fé e a incredulidade. E nós temos muito a aprender nessa história. Tomé é mencionado em outros dois momentos no Evangelho de João. Um deles é João capítulo 11, quando Jesus decide ir ao encontro de Lázaro, que havia morrido. E o local onde estava o corpo de Lázaro era muito próximo de Jerusalém, e naquele momento Jesus já estava sendo procurado para ser morto. Então os discípulos ficaram com medo.
E naquela ocasião, então, aparece um relato de Tomé dizendo: vamos então para morrer com Jesus. Mas se nós lermos o contexto, você vai ver que Tomé não disse isso num tom corajoso, né? Mas sim de uma forma mais melancólica e pessimista. Mas nem por isso menos leal. Tomé também é mencionado em João capítulo 14. No momento em que Jesus afirma nos versos 13 e 4, versículo também bem conhecido: vou preparar-vos um lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estiver estejais vós também. E vocês sabem para onde vou. Nesse momento, Tomé replica. Ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vai. Como vamos saber o caminho? Ou seja, Senhor, se não sabemos o seu destino, como é que nós vamos poder saber o caminho que temos que seguir? Um questionamento muito lógico, muito racional de Tomé. E é nessa ocasião que Jesus então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu estou me referindo a esses textos? Para a gente poder conhecer um pouco mais de Tomé. Até aqui nós podemos dizer que Tomé é conhecido por ser leal, por ser racional, por ser lógico e também um pouco pessimista ou melancólico. Provavelmente a morte de Jesus afetou profundamente a Tomé. Talvez ele seja, nesse momento, um dos discípulos mais contristados. E isso é diferente do que uma leitura superficial que a gente faz do texto normalmente indica. Mas vamos lá, versos 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Um pastor americano chamado John Bloom construiu um enredo muito bem elaborado, juntando os relatos dos 4 evangelhos acerca dessa passagem e preenchendo as pequenas lacunas à luz do que nós sabemos da personalidade de Tomé, que eu referi aqui, para nos ajudar a compreender o que aconteceu nos detalhes desse episódio, a partir da perspectiva de Tomé. Eu gostaria que vocês caminhassem comigo agora, atentando aqui a essa narrativa. Eu vou selecionar alguns trechos aqui para trazer, para nós compreendermos bem como é que estava Tomé em relação a tudo isso. Então, domingo de Páscoa, foi o dia da ressurreição. Maria Madalena insistia com os discípulos que tinha visto Jesus vivo. Mas embora o corpo de Jesus tivesse desaparecido, todos sabiam que Jesus tinha morrido de fato, e ninguém pareceu acreditar em Maria, tampouco Tomé. Naquele mesmo dia, de acordo com Lucas 24, 34, Pedro também disse que tinha visto Jesus. Mas talvez Tomé tenha pensado: bem, depois de ele ter negado Jesus publicamente, vou dar um desconto para Pedro. Talvez o fato dele desejar desesperadamente que Jesus estivesse vivo tenha feito ele delirar. Só que mais tarde, naquele mesmo dia, quando ele estava com os demais discípulos e outras pessoas em casa, domingo à noite, entram Cleopas e o seu companheiro, aqueles discípulos de Emaús, que também é contado em Lucas 24. E eles relatam que viram Jesus. E provavelmente, enquanto eles estavam relatando aqueles acontecimentos, Tomé tenha se cansado desse assunto e deixado aquele local. Nós podemos concluir isso porque, comparando Lucas 24 e João 20, nós vemos que Lucas 24 diz que Cleopas e seu amigo quando chegaram, encontraram os 11 discípulos. Então, Tomé estava lá. E foi durante esse momento em que eles relatavam o que tinha acontecido que Jesus apareceu para eles. Só que em João 20, quando Jesus aparece diante dos discípulos, nós lemos aqui, Tomé não estava lá. Então, provavelmente, ele deve ter saído durante esse longo relato dos discípulos de Emaús. Bem, Tomé deixou a casa e tinha ouvido muita coisa naquele domingo de Páscoa e isso o agitava, o perturbava. Tomé era muito racional para dar atenção ao que eles estavam falando e, por outro lado, também sentia muita falta de Jesus. Ele não permitiria que a dor o fizesse acreditar em algo como isso. Jesus estava morto. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria inundar a casa com todo aquele pessimismo ou realismo que ele poderia dizer, Então, ele deixou a casa e saiu para limpar os pensamentos. Só que, quando ele retornou, ele leva, então, um choque. Todos vêm dizer para ele: Tomé, nós vimos o Senhor, ele está vivo. Onde é que você estava? Tomé pego de surpresa, mas também de descrença.
Ele tinha se arrependido de ter saído aquela hora, mas agora ele se sente isolado. Ele é o único que não viu Jesus. E numa raiva alimentada por autopiedade, ele deixou escapar, talvez com mais convicção do que ele sentia realmente, dizendo: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser ali o dedo, e se eu não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Então, nessa mistura de emoções, naquele calor do momento, de frustração, de descrença e de orgulho, Tomé faz 3 exigências para crer que Jesus ressuscitou. Ele quer ver o sinal dos pregos, ele quer pôr o dedo neles e quer pôr a mão no lado de Jesus, onde foi cravada a lança. Tomé não acreditou no testemunho dos seus amigos. Se antes ele tinha muitas ressalvas para crer, por se considerar um homem de muito bom senso para isso, agora ele colocou sobre si mesmo um fardo. Ele permitiu que o seu orgulho externalizasse a sua incredulidade, falando palavras que deixou os seus amigos surpresos. E esse mesmo orgulho agora prendeu ele nessa fala que ele disse. Ele vai precisar manter essa aparência. E por mais conflitos que Tomé tivesse, e ele provavelmente tinha, ele tentou manter aquela fachada de ceticismo intelectual. No fundo, Tomé queria mais do que qualquer coisa ver Jesus. Ele foi um discípulo leal, ele amava Jesus. Ele queria que a ressurreição fosse verdade. Ele deve ter pensado nos dias seguintes, naqueles 3 anos em que ele caminhou com Jesus, todos os milagres que ele presenciou. Talvez o de Lázaro tenha sido o mais incrível deles. Mas, ao mesmo tempo, naquela luta interna, sua mente rebatia. Ele dizia: Lázaro está lá, você pode ir lá e tocar nele se você quiser. Mas onde está Jesus, Tomé? Lázaro está vivo porque outro ressuscitou. Mas ninguém pode ressuscitar a si mesmo. Como é que um morto pode fazer isso se está morto? E a batalha interna continua. As suas dúvidas de antes de rever os discípulos agora estão cercadas pelo orgulho de admitir que ele poderia estar errado diante deles. Mas ele não cede. E o relato de João diz que Jesus só vai aparecer de novo depois de 8 dias. Na verdade, é uma semana, é no domingo seguinte. Os judeus, eles contam o primeiro dia, então, quando eles se referem a 8 dias, são, na verdade, 7 dias. Então, era o domingo seguinte. Imaginem uma semana com essas lutas na mente. Foi uma longa semana para Tomé. A cada dia lidar com esses pensamentos conflitantes, com a frustração. Talvez ele pensasse: por que eu fui sair daquela casa naquele momento? Mas o pior não era nem isso. É que se Jesus realmente tivesse ressuscitado, ele iria rejeitar Tomé por aquelas palavras tolas que ele proferiu, pela sua incredulidade. E Tomé sabia que merecia isso. Foi uma terrível semana para Tomé. Se ele já era um pouco pessimista antes, agora então ele está no fundo do poço. Mas então nós chegamos no domingo seguinte, versos 26 e 27. Diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus aparece novamente para os discípulos. No mesmo dia da semana, no mesmo local, da mesma forma, só que para encontrar alguém especial. Tomé. Aquele que estava mais confuso nos seus pensamentos, não sabia mais nem o que dizer, nem o que crer, ele recebe uma visita especial do Mestre. E Jesus não vem em ira para aniquilar Tomé. Ele afirma a Tomé o que havia já afirmado aos outros. Ele diz: paz seja convosco. Não há ira sobre você, Tomé, e sim paz, reconciliação, perdão dos pecados. Tomé não foi desprezado como ele pensava. Jesus veio ao seu encontro. E ainda, em incrível misericórdia, Jesus se dirige a Tomé e responde cada uma daquelas 3 exigências que Tomé havia feito. Jesus diz: Tomé, vê a minha mão.
Põe aqui o teu dedo nas marcas dos pregos. Põe a tua mão do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Qual foi a reação de Tomé? Ele deve ter ficado engasgado. Talvez nem tenha conseguido respirar diante daquela cena. Jesus, o Mestre, vivo e compassivo. Então Tomé, deslumbrado, exclamou o que nós lemos no verso 28. Senhor meu e Deus meu. Tomé poderia ter reagido de uma forma muito mais simples se aquela questão não tivesse provocado um furacão na sua mente durante aquela semana. Ele poderia ter dito, realmente o Senhor está vivo. Ou ele poderia ter dito, me enganei a seu respeito. Ou ele poderia ter se alegrado, como João afirma que os outros discípulos se alegraram quando viram o Senhor na semana passada. Mas as palavras de Tomé mostram que ele vinha refletindo sobre a possível ressurreição de Jesus durante um bom tempo, talvez aquela semana toda. E o gatilho dessa gloriosa confissão de Tomé não foi apenas a aparição de Jesus, mas foi a aparição de Jesus para Tomé, por causa dele. Tomé percebe ali a onisciência de Cristo. Jesus estava assistindo quando aquelas palavras tolas de Tomé foram proferidas. E isso apenas acentua a compaixão e a misericórdia de Cristo. E além disso, Cristo está vivo. Isso não é algo simples, não é banal. Um turbilhão de pensamentos deveria estar à mente de Tomé. Jesus havia predito que essas coisas aconteceriam. Tomé sabia disso, mas agora ele crê nelas. Jesus é muito mais poderoso que ele havia testemunhado por aqueles milagres, até mesmo pela ressurreição de Lázaro. Uma coisa é ressuscitar um morto, que não é pouca coisa, mas ressuscitar a si mesmo, isso está além de toda a compreensão. Mas, de fato, Jesus está ali, na frente dele. Ele estava crucificado, Tomé viu. Jesus foi condenado debaixo da autoridade do Império Romano. A cruz era símbolo de morte, mas ela era também um símbolo de poder do Império. Era como se fosse uma propaganda que dizia assim, o Império é quem tem o poder sobre a vida e a morte do homem. E a cruz era especialmente dedicada aos rebeldes e aos insurgentes. Quem ousasse se levantar contra o Império será levantado na cruz, em praça pública, para que todos saibam quem tem o poder. Essa era a antiga mensagem da cruz, a propaganda do Império. Pois foi nessa mesma cruz que os poderes humanos e celestes foram abalados. A cruz, que era um testemunho público do poder do Império, não conteve a Jesus. A morte não pôde segurá-lo. E como poderia segurar aquele de quem Atos 3,15 diz que é o autor da vida? Colossenses 1, 16 e 17 diz que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado para ele e por ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Jesus criou todas as coisas, as que vemos e as que não vemos. Criou estrelas e galáxias. Criou autoridades e tronos. É Ele quem sustenta tudo, inclusive a vida de cada um de nós aqui. Todo ser que respira, respira porque Cristo o sustenta. E é por isso que só Jesus pode declarar o que nós lemos em João 10, 18. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para reavê-la. Hoje, a cruz é símbolo de redenção dos homens. Jesus Cristo vitorioso sobre o poder humano e sobre a própria morte. A morte não pôde contê-lo, o Império Romano não pôde contê-lo, os judeus não puderam contê-lo. A nova mensagem da cruz hoje é vida e não morte, vida eterna. E é esse Jesus que Tomé percebe que está diante dele. É este Jesus glorioso e poderoso que se dá o trabalho de responder a cada exigência de Tomé compassivamente. Ele não precisava fazer nada disso. Mas é esse Jesus que diz a Tomé, e também diz a você e diz a mim,
Não seja incrédulo, mas crente. Tomé, há uma segunda chance. Você não foi rejeitado pelo Mestre. E ele nem precisa tocar em Jesus. Todas aquelas objeções e resistências em Tomé evaporaram. E é em lágrimas de arrependimento, de alívio e de adoração que Tomé cai de joelhos diante de Jesus e exclama: Senhor meu e Deus meu. Tomé não diz apenas Senhor e Deus, mas Senhor meu e Deus meu. Veja, Tomé não adora o Senhor apenas por quem Ele é, mas por quem Ele é para Tomé. Tomé pertence ao Senhor e o Senhor a Ele. Ele está inundado pela glória e pela misericórdia de Deus. Depois de tudo o que Tomé fez e disse, o Senhor veio ao seu encontro. Ele é totalmente digno de ser adorado. E aqui, nesse momento, é que nós percebemos o dia D no coração de Tomé. Todos nós somos, em algum sentido, como Tomé. Todos nós precisamos desse choque de realidade. Todos nós precisamos de um dia decisivo, de um dia D. Continuando, Jesus então responde a Tomé, verso 29. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Depois então de ter restaurado Tomé, Jesus faz uma sutil repreensão. Mas note, Jesus não faz isso antes da restauração, ele faz isso depois. Ele diz: Você não creu no testemunho dos seus amigos, Tomé? Não creu nas minhas palavras de que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia? Porque me viste, creste? Bem-aventurados ou felizes são aqueles que não viram e creram. A declaração de Jesus não é uma condenação, porque afinal de contas Tomé creu. Creu depois de ver, mas creu. Muitos outros, mesmo vendo, não creram em Jesus. E teve até aqueles que viram os sinais e disseram que era por Beelzebul que Jesus expulsava demônios. Mas quando ele afirma aqui a Tomé que bem-aventurados são os que não viram e creram, o Senhor, na verdade, está aqui pensando em todos os que viriam a crer a partir da sua ascensão aos céus. Inclusive em cada um de nós hoje aqui. Se você voltar um pouco em João capítulo 17, verso 20, nós lemos a oração que Jesus faz, e ele diz assim: Pai, não oro apenas por esses discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Tanto pelo que ele disse a Tomé, quanto pelo que ele orou no capítulo 17 de João, Jesus expressa um genuíno interesse por todos os crentes de hoje, por você e por mim. E o objetivo de Jesus não é que nós creiamos sem indícios ou que tenhamos uma fé cega. O que Jesus está dizendo é que, embora nós não possamos ver a sua pessoa física, o tipo de visão necessária para acreditar ainda é possível. Acontece por meio das palavras das testemunhas oculares. John Piper, comentando esse verso, diz o seguinte: o que Jesus quer dizer é que aqueles que não o viram fisicamente não estão em desvantagem em vê-lo da maneira que precisamos vê-lo para crer nele e ter a vida eterna. Muitos viram Jesus fisicamente e não acreditaram. Alguns viram os milagres incríveis e quiseram matá-los por causa deles. Eles não viram a glória de Deus. Eles apenas viram uma ameaça ao seu poder e ao seu modo de vida. Até mesmo os discípulos demoraram a ver com os olhos do coração o que viam com os olhos da cabeça. Por exemplo, Jesus disse a Filipe: Estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Então a glória divina de Jesus invadiu os discípulos de diferentes maneiras e em diferentes momentos. E assim é conosco hoje também. Embora não vejamos a Jesus fisicamente, nós o vemos através do testemunho registrado por João e por outros autores bíblicos. Os evangelhos são os retratos que nós vemos de Jesus. Portanto, nós podemos ter a mesma reação, uma reação mista, na verdade, que aquelas pessoas tiveram nos dias de Jesus. Alguns, nos dias de hoje, verão esse testemunho, seja ouvindo a palavra aqui pregada, ou lendo a própria Bíblia,
e crerão e vão ver a glória do Filho de Deus revelada nas Escrituras. Outros serão expostos ao mesmíssimo Evangelho e não crerão. E ainda outros crerão, mas no futuro. Tal como foi na época de Jesus. O que Jesus quer ensinar aqui é, em resumo, o que diz William Hendriksen. A fé que resulta de ver é boa, mas a fé que resulta de ouvir é mais excelente. Muito bem, meus irmãos. O que nós podemos aprender aqui com essa história? Pelo menos 6 lições eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que todo crente verdadeiro experimenta esse dia D na sua vida. Esse dia da virada. É o momento em que a incredulidade é vencida pela fé. É o momento em que a ficha cai, que alguma coisa lá dentro de você diz: Jesus Cristo é mesmo real. O que a Bíblia diz é verdade. Os meus pecados realmente foram perdoados. Eu sou salvo. Jesus me aceitou. A Bíblia chama esse momento de novo nascimento. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê? Você crê nisso? Aqui está a condição. Tomé creu. Tomé confessou com a boca e creu no seu coração. A segunda lição decorre da primeira, que diz: como é que eu sei se isso aconteceu na minha vida? E a resposta é: pelos frutos. Como é que Tomé reagiu quando ele creu, quando ele realmente percebeu diante de quem ele estava? O que ele disse? Senhor meu e Deus meu. A reação natural do cristão, quando crê, é adorar a Cristo. Não é apenas fazer uma confissão formal, ou orar como se estivesse falando com Deus distante, mas é falar com o seu Senhor e Salvador pessoal e Deus digno de toda honra e louvor. A vida de uma pessoa após encontrar Cristo nunca é a mesma. Se a sua vida não mudou depois que você se disse cristão, não aconteceu nada. Ser seu Senhor implica que você agora o obedece. Ser seu Deus implica que você o adora e honra. 1 João 2, 13 e 4 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Terceira lição que nós podemos extrair aqui. A nossa fé apoia-se, na verdade, do testemunho inspirado por Deus que temos na Bíblia. Jesus orou pelos que viriam a crer por intermédio da palavra. E disse a Tomé que mais felizes eram aqueles que não viram e creram. A nossa mente e o nosso coração foram convencidos do testemunho de Cristo na palavra, pelo Espírito Santo. Portanto, nós precisamos constantemente nos voltar e nos submeter e deixar que a palavra leia as nossas vidas, nos exorte, nos encoraje e fortaleça a nossa fé. O meio pelo qual Cristo quis se fazer conhecido a nós hoje foi pelo testemunho dos seus apóstolos e dos profetas na Bíblia. Então, que nós sejamos obedientes e busquemos Cristo onde Ele quer ser encontrado. 1 João 1, versos 1 a 3 diz: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros. Quarta lição que podemos ver aqui nessa história. Jesus é paciente com aqueles que estão em dúvida. A coisa mais bela nessa história é que Jesus foi até Tomé. Mas ele não foi imediatamente. Jesus deixou Tomé lutar primeiro com a sua incredulidade. Expôs a fraqueza da fé de Tomé
E isso fez pensar muito sobre o que ele acreditava e por que ele acreditava ou não naquilo. Eu tenho certeza que todo esse processo, dessa longa semana, deixou Tomé mais desesperado e mais humilde também. Mas quando chegou a hora certa, Jesus salvou Tomé do seu ceticismo. Então, se você tem andado em dúvida, tem lutado contra a incredulidade, saiba que Jesus se revela por meio das Escrituras. Muitas vezes nós queremos um sinal, né? Nós dizemos para Deus, Deus, se tu existe, se revela, te mostra para mim. Mas ele tem se mostrado há mais de 2000 anos nas Escrituras. Então busque a Cristo onde ele quer ser encontrado e você vai encontrá-lo no momento certo. Leia os Evangelhos, peça para que Deus abra a sua compreensão, peça a Deus para que ele te dê fé. Ele age compassivamente até com os que falam tolices, como Tomé. Então não deixe que a incredulidade domine o seu coração. E isso também vale para aqueles que já creem no Senhor Jesus. Meu irmão, muitas vezes o cristão é uma mistura de fé e de incredulidade. Cremos, mas com ressalvas. Confessamos, mas às vezes temos dúvidas. Cremos, mas gostaríamos de crer mais. Ou alguns de nós já creu mais no passado e parece que hoje cremos menos. Todos passamos por isso. Mas não desanime, o Senhor é paciente. Salmo 103 nos lembra, versos 13 e 14, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quinta lição. Tenha paciência com aqueles que não creem. A luta de Tomé mostra que, embora os incrédulos às vezes pareçam apresentar muita firmeza, sejam muito resolutos no seu ceticismo, eles podem estar passando por uma grande batalha dentro deles. Então tenha paciência, né? Não presuma que a confiança externa que eles demonstram reflita com precisão a condição interna do coração deles. Continue orando e amando aqueles alvos evangelísticos seus. Confie no tempo de Jesus. Ele sabe melhor como e quando se revelar a cada um de nós. Romanos 2,4 diz: ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Por fim, última lição: valorize a comunhão com os seus irmãos. Tomé passou por essa enorme crise porque duvidou dos testemunhos e se afastou. Não ouviu os seus amigos. Ele achou que estaria melhor longe do que perto deles. A comunhão é um meio de graça, é uma das formas pelas quais Cristo se revela e nos abençoa. Um teólogo alemão, o Dietrich Bonhoeffer, disse que muitas vezes o Cristo na boca do irmão é mais forte do que o Cristo no nosso coração. Se Tomé tivesse permanecido com os outros, ele teria visto a Jesus. E não tendo visto, não acreditou nos seus amigos. Seu coração se endureceu. Deus nos fez de tal forma que nós precisamos uns dos outros. Nem Jesus andou sozinho no seu ministério. Quantas bênçãos nós perdemos por caminhar longe dos irmãos? Então, quando estiver desanimado na sua fé, não se afaste, se aproxime. Essa é a lição. Comunhão é graça de Cristo para o nosso próprio bem. Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, concluindo, a história de Tomé nos chama a crer na ressurreição de Cristo. E é isso que nós celebramos nessa Páscoa. O dia D da história da redenção, aquela grande virada. A vitória de Cristo anuncia que o fim está próximo. Agora é questão de tempo para nós. O reino foi inaugurado, o evangelho está alcançando os confins da terra, o dia da vitória definitiva, aquele dia D, aquele dia V, está se aproximando. Esse dia é tão certo que ele já está escrito na Bíblia.
João relata um pouco disso em Apocalipse, capítulo 21. Eu gostaria de encerrar lendo com vocês, onde ele diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito seja para sempre o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou, que está vivo e que nos dá a vitória para sempre e a vida eterna, e a certeza daquilo que aguardamos, a ressurreição dos nossos corpos, a restauração de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque isso é certo, está garantido na obra consumada de Cristo, não depende de nós. Está firmado na eternidade, está escrito nas Tuas Escrituras. Nós ansiamos por esse dia chegar, Senhor, e nós Te louvamos e Te agradecemos, porque somos participantes, chamados por Ti, para sermos do Teu povo e estarmos contigo para sempre. Pai, eu oro para que essas lições que aprendemos aqui com Tomé possam nos ajudar na caminhada com Cristo, a nos fortalecermos, Pai, em fé e em amor pelo Senhor, em verdadeira adoração. Que o Teu nome seja exaltado, Pai, no nosso coração, nos nossos lábios e nas nossas vidas. Possamos sempre exultar em Cristo Jesus, nosso Rei vitorioso, nosso Senhor e amado Deus. Amém.